E se alguém deseja engajar-se pessoalmente na semeadura da mensagem da salvação, através de folhetos, livretos, evangelhos, além de Novos Testamentos e Bíblias, essas pessoas têm algum tipo de suporte por parte da sociedade bíblica? Sim. Há décadas existe o programa socioevangelizador. E é sobre essa ferramenta que o pastor Gilvan Lima, coordenador de desenvolvimento institucional da SBB, ele abre agora o último pacote sobre socioevangelizador, ou para os íntimos, Sevang. Também me chamo Gilvan, mas aquele carro que o Guilherme mostrou aqui não é o meu. Mas boa tarde, paz de Cristo. Que bom que vocês aceitaram o convite para vir ao fórum. Pessoal de casa também, obrigado por participar. Eu queria iniciar, e já vou colocar aqui essa lâmina, mas quero colocar na mão de vocês uma semente. Eu vou pedir ajuda aí dos meus que estão com material. Por favor, entrega para cada um. Você vai receber agora uma semente. Segura aí um pouquinho na sua mão essa semente, enquanto a gente fala com vocês, tá bom? Já está sendo distribuído essa semente. Porque é disso que trata o programa ou a iniciativa chamada Sócios da Evangelização. Quem já está com a semente aí, levanta assim para a gente ver. Olha que bonito, as mãos cheias de semente. Por que a SBB tem uma iniciativa de compartilhar a palavra chamada sócio-evangelizador? As situações em que o contato com a palavra de Deus ele se dá de uma maneira muito dinâmica. Às vezes é por uma pregação bíblica, outras vezes por uma música, que é a palavra cantada, a leitura da Bíblia ou mesmo o Novo Testamento. Porém, em muitas e muitas ocasiões, esse encontro com a palavra de Deus acontece através de uma semente, como essa que vocês têm aí em mãos, ou uma porção bíblica que caiu na mão de alguém. E assim, quando você entrega uma porção bíblica ou um folheto, você já está indicando para a pessoa por onde ela começa com a palavra. Às vezes, quando entrega a Bíblia, a pessoa olha aquele livro com mais de 1000 capítulos, né? Por onde eu começo a ler? Mas o folheto é um recorte. É como se fosse um alvo preciso. Esse que nós temos nas mãos é Jesus Cristo, é a luz do mundo. E assim, começando por um folheto, por um recorte, as pessoas podem buscar todo o conselho divino na leitura completa da palavra de Deus. Essa iniciativa de compartilhar a mensagem é um desejo que arde no coração de todos aqueles que foram alcançados por essa palavra. Palavra de Deus que transforma vidas. Então, assim como a pessoa conheceu o Evangelho de Jesus, a boa notícia, ela quer compartilhar essa mensagem. Mensagem de paz e de vida. Jesus disse isso lá no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, 15. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Eu gostaria de olhar com vocês rapidamente uma foto de como está essa iniciativa chamada Sócio Evangelizador hoje no Brasil. O programa existe há décadas, lá pela década de 60, logo depois que em 48 nós temos então esse registro como Sociedade Bíblica do Brasil. Antes
Sociedades Bíblicas Unidas trabalhavam aqui, americana, britânica, mas em 48 esse trabalho vem para os brasileiros, e aí em 10 de junho de 48 nasce a Sociedade Bíblica do Brasil. A gente pode ter essa marca também. Logo depois, essa iniciativa de compartilhar, de distribuir a palavra, e essa iniciativa chamada Sócio Evangelizador, ela nasce através de um pedido dos cristãos, das igrejas evangélicas, de compartilhar a palavra pelo Brasil inteiro. Então a SBB preparou essa iniciativa chamada Sócio Evangelizador para atender essa decisão de espalhar a semente que transforma a vida e dá paz. Às vezes, distribuir uma Bíblia para cada pessoa que a gente encontra, às vezes é muito caro e dispendioso, né, fazer isso, se você pensa em cobrir uma área toda. Mas o folheto bíblico, a seleção bíblica, ela é de baixíssimo custo e ela se tornou eficaz para alcançar pessoas com a palavra de Deus. O mundo mudou e vem passando por diversas transformações. Assim também o perfil dos evangelistas ou evangelizadores mudou também. Com a chegada aí das redes sociais, esses canais passaram a ser utilizados maciçamente no que a gente pode chamar de evangelismo digital, compartilhar a palavra pelas redes sociais. Então, em 2020, a SBB criou um canal no Telegram chamado O Novo Sócio Evangelizador, onde até 2 vezes por semana os que se inscrevem nesse canal recebem também um folheto digital, vídeos informativos e outros materiais de apoio para o evangelismo pessoal. O programa ou a iniciativa chamado Sócio Evangelizador, ele foi reestruturado. E assim, nós promovemos o envio de materiais bíblicos a cada trimestre, na modalidade de folhetos, a gente chama de kit 1, vai aparecer já daqui a pouquinho, também kit 2, que são livretos, porções evangelísticas para compartilhar. Os que se inscrevem nesta iniciativa da SBB recebem esse material pelo menos 4 vezes por ano. E esse material segue por correio ou pode retirar em qualquer filial da Sociedade Bíblica. Nós também retomamos os treinamentos para evangelização com a palavra, realizado nas mais diversas igrejas e cidades do Brasil. Desde essa que a gente chama de retomada presencial dos cultos das igrejas, aí no pós-pandemia, se podemos falar assim, já aconteceram mais de 11 edições do treinamento de evangelização ou do treinamento para evangelização com literatura. O mês passado, a cidade vizinha aqui de Barueri, Carapicuíba, nós estivemos ali com a igreja realizando mais uma edição desse treinamento para 380 pessoas. E muitas delas aderiram a ser um sócio da evangelização, a se comprometer com essa iniciativa de espalhar a palavra de Deus. Mas todas as filiais da SBB, nós chamamos de secretarias regionais, elas estão treinadas e aptas para realizar o treinamento de evangelização com literatura na sua área de cobertura. Nesse gráfico aqui nós temos um pouquinho de como está hoje o programa, essa foto de hoje no Brasil. Nós temos aqui as principais cidades, né? Aqui você tem, por exemplo, o Recife, aqui você tem o Pará, aqui você tem o Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. É um programa de abrangência nacional. Aqui do lado nós temos as capitais brasileiras e aqui um mapa de onde estão os nossos sócios evangelizadores pelo Brasil, de norte a sul, leste a oeste, há semeadores da palavra de Deus. Como fazer parte, ou como me associar e ser também um sócio da evangelização? Quem quer compartilhar a palavra?
Coisas simples podem funcionar e funcionam bem na evangelização, como estender o braço para alguém e dizer para ela uma mensagem de Deus para você. Talvez alguns não queiram fazer isso mais, mas isso continua funcionando. Outros querem semear essa palavra. Aqui no Brasil ainda há essa cultura de fazer uma entrega de folhetos ou de trocar materiais impressos nos faróis, praças, feiras, rodoviárias e lugares de grande movimentação de pessoas. É ideal para fazer esse compartilhamento, espalhar essa semente. As seleções bíblicas que a SBB produz, ela tem esse formato, como vocês veem aqui no slide. Nós temos sempre uma imagem e um texto bíblico. Assim, a pessoa que recebe o folheto ou a porção bíblica, ela tem aquela imagem, mas já é diretamente o texto, a palavra de Deus, que tem poder para transformar vidas. Há um cardápio aí de seleções, né? Tem a série Salvação, por exemplo, como ser salvo. Outros falando sobre a paz. Também materiais sobre datas festivas, Páscoa, Natal, Ano Novo e outras datas mais. O Sócio Evangelizador é uma iniciativa de baixo custo e investimento para alcançar pessoas por meio do evangelismo pessoal, onde cada pessoa pode se associar à SBB e receber os materiais bíblicos. Ela pode retirar na filial da SBB ou ela pode receber pelo correio. E aí, chegando as sementes, ela distribui a semente. Deus fala ao coração e vidas são transformadas. Então, uma pequena oferta, ela recebe os materiais, entrega e Deus transforma vidas. É um grande grupo que cresce no Brasil a cada dia para compartilhar a palavra. E como é que eu faço então para fazer parte dessa iniciativa? No site da SBB, nós temos lá no site www.sbb.org.br, você vai encontrar um ícone Sócio Evangelizador. Clica lá, você faz a sua adesão, recebe os materiais e já está compartilhando a palavra de Deus. Todos estão com a semente? Vamos exercitar isso agora? Entrega para alguém e recebe de alguém aí do seu lado, não é? Ações simples como essa alcançam pessoas com a palavra de Deus. Tão simples como estender a mão e dizer para ela uma palavra de Deus para você. Muito bem. Temos os microfones à disposição. Por favor. Pai do Senhor, Deus abençoe. Boa tarde. A minha pergunta é a seguinte: se tudo está migrando para a leitura digital, né? E a nossa geração, sei lá, de 30 anos para cima, ainda está acostumada com esse folheto impresso. Mas você entrega isso aqui na mão de um jovem, de verdade, ele não recebe. Ele recebe, às vezes, por respeito a você, a sua figura, tal, mas ele não recebe. E aí, qual que é, então, a ação da sociedade bíblica em relação a esses meios digitais? Por exemplo, o que é feito nesse sentido? Por favor. Ok, obrigado, pastor, pela pergunta. Essa iniciativa de entregar material impresso, né, é um testemunho que a SBB carrega ao longo dos anos, né, de colocar as pessoas em contato com a palavra. Mas é verdade que o canal digital, ele se espalha rapidamente, né, pelas redes sociais, WhatsApp, né, Telegram e outras redes mais, compartilha. A SBB prepara semanalmente sempre um versículo bíblico e uma imagem junto. Nos canais da SBB, vocês vão encontrar toda semana, às vezes 2 ou 3 publicações, uma imagem e um texto bíblico. Sempre a Bíblia aparece, não é? E outras iniciativas também podem ser preparadas, mas colocar pessoas em contato com a palavra de Deus, isso funciona bem na evangelização. Então você tem o impresso, mas o digital que vem crescendo também
é disponível gratuitamente nos canais da SBB. Boa tarde, eu sou a Vânia. Eu gostaria de perguntar, essas literaturas impressas, elas são muito importantes no hospital, porque quando um hospital da criança e do adolescente, porém, as mãezinhas, os cuidadores estão lá. E é um momento oportuno para nós evangelizarmos, como nós fazemos a visitação leito a leito. Mas eu tenho sentido falta de uma literatura muito importante, que ela se chama Ânimo. E nesse tempo, é uma literatura que faz muita falta no hospital. Essa literatura Ânimo e Vencendo o Medo. Então, eu gostaria de saber se vocês continuam fazendo essas literaturas. Sim, obrigado pela pergunta. Essas literaturas constam, né? Está à disposição pela SBB, a Ânimo e também a Vencendo o Medo. Inclusive, quem opta pelo kit 2 para receber porções, nós colocamos também essa porção, Vencendo o Medo. E Ânimo. Está disponível também em digital. Pois não, pastor? Quando se falou a respeito de o jovem ele jogar essa literatura fora, involuntariamente ele está semeando a semente, porque alguém vai passar e vai pegar. Hein? E pastor, eu diria o seguinte, às vezes o folheto mais amassado, mais marcado, chama atenção. Nós temos ouvido vários depoimentos com as igrejas, nesses treinamentos de folhetos, né? E parece que o mais amarelo, aquele mais amassado, rasgado é que produz. Aqui em Vinhedo, recentemente nós fizemos um treinamento de evangelismo e a esposa do pastor contou como é que o pai dela se converteu. Ele gostava de rock, estava num show em São Paulo de rock e alguém teve uma ideia de entregar folheto. Como é que eu entrego folheto num show de rock? Pelo meio aéreo. Consegui um teco-teco lá para sobrevoar. E distribuiu folhetos lá. Ele estava lá curtindo o show, mas veio aquele folheto, ele apanhou, guardou a mensagem, foi a Jesus, e hoje a filha também serve a Jesus por um folheto literalmente apanhado, jogado, distribuído aéreo, né, no formato aéreo. Então, tem outras histórias que a gente poderia compartilhar. Deus sempre tem um propósito para cada semente. Eu quero agradecer a Deus por uma palavra genuína que tem escolhido. Embora para jovens, adolescentes, enfim, tem resultado sim. Eu tenho grande testemunho, sabe? É que nem mesmo o senhor falou, quanto mais amassado, mais resultado tem. Porque entra a unção, o extraordinário de Deus, sabe? Então, eu tive a graça de ganhar uma caixa de panfleto lá da igreja de Pinheiros. Aí quem me deu falou assim, leva para casa para depois você evangelizar. Não deu tempo. Eu evangelizei dentro do metrô, dentro do trem, e eu vi o sobrenatural, a palavra lendo mesmo, sabe? Então não é só uma palavra assim da Bíblia, são palavras mesmo que acordam o povo, que despertam o povo. E que Deus ilumine vocês para não parar essa obra, porque está tendo resultado sim, tá? E vocês estão de parabéns, para a glória de Deus. Ok, obrigado pelo seu depoimento. Mais alguém? Ali, por favor. O microfone, por favor, mantenha a mão assim, para que possam ver você. Isso. Agora, a paz do Senhor. Amém. Boa tarde. Agora, trazendo mais de base estatística, você diria que esse é o meio que mais alcança as pessoas através do impresso? Porque eu vejo que os dois lados acabam tendo razão, tanto o lado do pastor que acredita que o digital é forte e pode influenciar,
quanto o lado da irmã, que acredita que o impresso ainda continua influenciando bastante. Mas, estatisticamente, o que mais dá certo? Eu não diria que seria uma coisa ou outra, não é? O impresso e o digital caminham juntos na distribuição da palavra. Tem alguns números aqui de folhetos produzidos nos últimos 3 anos pela Sociedade Bíblica. Em 2019, foram mais de 185 milhões de folhetos. 2020, 104 milhões. 2021, 61 milhões de folhetos. E os de 2022 a gente não tem esses dados ainda. Mas há uma procura grande e é de baixo custo e atende essa necessidade de compartilhar essa mensagem. Então, eu diria, usa o impresso, usa o digital, e alguns versículos ou alguns trechos bíblicos podem ser manuscritos também. Você escrever num papel um texto bíblico e compartilhar para alguém, dedicar para alguém. Isso também funciona muito na evangelização. Só um detalhe, Gilvan, essa mudança de 180 milhões para 104 milhões, temos que levar em conta que era um ano de pandemia, que ninguém saía de casa nem podia distribuir seleções. Mas nós chegamos a 200 milhões de seleções nos anos normais, das pessoas distribuindo. Então, ainda é um meio de evangelismo muito forte no nosso país. As igrejas pentecostais, elas distribuem assim aos montes, né, em todos os lugares, em todas as cidades. E como você falou, o digital, ele tem esse alcance, essa multiplicação, e as seleções da Sociedade Bíblica, ela tem uma característica que ela expõe a Bíblia, são textos bíblicos, né? E aqueles textos realmente têm transformado muitas vidas, como nós conhecemos as mais diversas histórias que nos são contadas. Por exemplo, uma pessoa um dia nos contou, ele é surfista, e alguém estava distribuindo seleções na praia, e aquele folheto saiu voando e colou na perna dele, e ele soltava assim, e aquilo ficou pregado. Ele disse, não, isso só pode ser alguma mensagem de Deus para mim. Ele leu a mensagem e foi impactado. Uma neta perdeu a sua avó e foi arrumar as coisas da gaveta da avó. E quando abriu aquela gaveta, encontrou na sua Bíblia uma seleção bíblica. E de repente, em um dos encontros, elas testemunham, aquilo transformou a minha vida. Um bispo em Fortaleza, um dia eu estava falando, e eles dizem, eu saí do Maracanã, cheio de bebida, o Vasco havia perdido, encontrei um folheto amassado. Esse é o testemunho dele. E o resultado de tudo isso, estou aqui na cidade, sou bispo de uma igreja, porque a mensagem do evangelho, daquele folheto amassado, transformou a minha vida. Então, ainda é um forte evangelista das seleções bíblicas. Amém. Obrigado, pastor Marcos. É isso mesmo. Mas aqui, temos tempo, pastor Mário? Por favor. Boa tarde, paz do Senhor. 3 pontos eu queria aqui argumentar. Primeiro, agradecer pela ideia de vocês lá em Carapicuíba. Eu faço parte também do campo, pela graça de Deus. Sou um dos pastores lá no campo de Carapicuíba. Repetindo, parabenizar pelo belo trabalho que vocês fizeram ali, deixando ali o incentivo e produzindo assim um desejo de muita gente lá e dar continuidade no que aprendeu. Ponto 2, eu analisei aqui os argumentos que foram ditos aqui. Paulo diz que ele plantou, Apolo regou, quem dá o crescimento é Deus, né? Então eu particularmente entendo que Deus, na sua onisciência, presciência, ele, pelo seu Espírito, ele trabalha de todas as formas, né? Então no virtual, no impresso, importante é o semeador, ter o ânimo, o objetivo de poder semear, né? Então cada um faz aquilo que acha na linha que deve fazer, ou virtual ou impresso. Os dois é válido, como você falou, né? E ponto número 3, encerra aqui a minha fala. Aí vem a pergunta, os escritores desses folhetos, quem são?
Por que que eu pergunto? Eu queria entender e dar aqui o meu parecer no seguinte. Eu disse a alguém que gosta de escrever folheto, assim, pessoa simples da cidade, né? Que gosta de escrever folhetos e mandar para a gráfica lá, né? Eu falei, por que você não escreve diante a época que nós estamos vivendo? Exemplo, teve a fase da Covid, exemplo, Jesus, a verdadeira vacina, tipo assim, um tema que encaixe no momento atual. Então, volta a pergunta, quem escreve? E há uma possibilidade de dar ideias, se já tem para este âmbito, o que eu falei? Obrigado pela pergunta. Os folhetos ou as seleções da SBB sempre é um texto bíblico e uma imagem, ilustrando aquele texto bíblico. Não tem, assim, o texto de nenhum teólogo, nenhum evangelista, por melhor que seja o texto. Sempre um texto bíblico e uma imagem ilustrando. Porque assim a pessoa, ao ler, já está recebendo diretamente a palavra de Deus. E é essa que tem poder de transformar vidas. Mas nós sim, o pastor Marcos está aqui, responsável por essa distribuição, também o pastor Paulo Teixeira. De quando em quando a gente dá uma olhadinha no catálogo da SBB, vê os temas de folhetos, de seleções bíblicas, consulta a igreja, essa seleção está atendendo. Então, ideias, sugestões são muito bem-vindas, mas nós olhamos sempre e de novo para estar com essas seleções sempre ao alcance, com temas variados, né? Tem mais de 30 modelos de seleções bíblicas, né? Folhetos, que são produzidos e distribuídos. Então, os da SBB, texto bíblico e sempre uma imagem ilustrativa. Obrigado, pastor Gilvan. Deus continue te mantendo sempre animado, né, nesse trabalho de motivar pessoas para essa estratégia simples. Há muitas outras estratégias, né? Todas elas válidas, disponíveis. A SBB, como foi dito, ela tem recorrido a essa estratégia da distribuição da palavra, além de outras, mas essa a gente mantém com treinamentos, como foi feito em Carapicuíba. Naquela noite nós tivemos mais de 100 adesões, né, ao programa. Quer dizer, são 100 pessoas que vão estar semeando a palavra em Carapicuíba. Isso é possível fazer também na sua igreja, né? A Igreja Luterana de São Vicente, outro dia, hospedou também o treinamento. E assim, enquanto vão sendo desenvolvidas novas estratégias também, mas não abandonamos a essa simples maneira. Eu tenho sempre na porta do meu carro material, quando alguém vem me dar um folheto sobre um novo pet shop ou de um novo empreendimento imobiliário, a gente troca o folheto, né? Eu pego dele e deixa. Ainda isso é possível, né? Ainda no Brasil.